Fala, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia para o nosso devocional de 30 dias de jejum e oração, mantendo uma postura de adorador. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó levava uma vida de adoração e santidade perante o Senhor, e isso não mudou diante dos problemas que surgiram. Quantos de nós podem agir como Jó? Mesmo vendo tudo sendo retirado de sua vida, bens, famílias, permaneceu fiel a Deus, adorando e não murmurando. E nós, muitas das vezes, nos deixamos levar por coisas pequenas do nosso cotidiano, reclamando do trânsito, do trabalho, do nosso irmão e etc. Devemos apresentar soluções e não fazer parte do problema. Essa postura reclamativa afetará a qualidade de nossa adoração. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ore para que você tenha um coração grato e não murmurador. Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo agente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens, Satanás? E respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a ele, e eis que deram sobre eles os sabeus, e o tomaram. E aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio de espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vindo em casa de seu irmão, primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e parou, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não o pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus queridos, esse texto em questão ele é muito importante, pois trata do homem a qual é muito mencionado na Bíblia, denominado como Jó. Esse homem que era temente a Deus e ainda por cima desviava-se do mal. Bom, mas quando nós olhamos para a vida de Jó, o que nós podemos extrair para as nossas vidas? É muito importante que nós saibamos que Jó teve a atitude correta mesmo diante dos problemas existentes. Não obstante a ter perdido todos os seus bens e por fim ter perdido todos os seus filhos,
ele resolveu encarar o problema de uma forma diferente. Existem muitas pessoas que, diante do problema, ele prefere se vestir de uma couraça de, de se fazendo de vítima e muitas das vezes começa a reclamar e murmurar. Quando, na verdade, nós devemos nos colocar diante de Deus numa postura em que nós precisamos ser participantes de uma solução e não aquele que vai aumentar o problema. Então a pergunta que nós devemos fazer é: diante dos problemas que nós estamos vivendo, nós estamos aumentando o problema, estamos sendo parte da solução ou nós estamos lá para aumentar o problema? Então reflita, reflita para que somente assim você possa sobressair diante das situações adversas. Olhou para o problema, olhou para a dificuldade, está reclamando? Reclamando vai resolver alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Se não, começa a mudar a postura, começa a agir de maneira diferente para que tudo na sua volta possa se transformar. Deus abençoe e até amanhã.